Bom, seja bem-vindo à parte da continuação de função quadrática. O que eu vou fazer aqui, vou começar com um exemplo que retoma a aula anterior para aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá. Então, olha só, nós temos o seguinte: uma companhia de avião freta um avião de 50 lugares de acordo com as seguintes condições especificadas no contrato de afretamento. Cada passageiro pagará R$ 600 se todos os 50 lugares forem vendidos. Cada passageiro pagará um adicional de R$ 30 por lugar não vendido. Quantos lugares a companhia deverá vender para obter um lucro máximo? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que observar, que a gente pode tirar dessa primeira etapa que tem aqui em cima, 50 lugares, quer dizer que, bom, os lugares preenchidos mais os lugares vagos vai ter que dar 50 lugares, certo? Bom, a pergunta é quanto vai pagar um passageiro? Bom, se todos os lugares estivessem vendidos, ele pagaria só R$ 600. Mas eu não sei se tem lugares vagos. Então eu tenho que acrescentar esses lugares vagos ao preço desse passageiro. Então eu vou adicionar 30 vezes V. O que é isso? É R$ 30 vezes a quantidade de lugares vagos, tá? Então eu botei uma simbologia aqui, P é o lugar preenchido, V é o lugar vago. Então o cara que está preenchendo uma vaga, ele paga R$ 600, mais 30 vezes V, onde V é a quantidade de lugares vazios, essa é a condição 2 que está afirmando. Bom, por que eu posso colocar isso aqui? Será que isso atrapalha a situação 1? Não, porque veja bem, na situação 1 não tem nenhum lugar vazio, V, né? Então, se isso acontecesse, né, o V seria zero, então daria meus R$ 600 como inicialmente. Tá bom? Então, ó, continuando. O que eu fiz? Eu escrevi esse valor aqui do que um passageiro está pagando em função do lugar, quantidade de lugares preenchidos. Tá? Esse P é a quantidade de lugares preenchidos. Como é que eu faço isso? Eu sei que a soma dos preenchidos mais vazios dá 50. Se eu jogar esse P para lá, vai ficar V. Então, é igual a 50 menos P. Você substitui aqui embaixo, onde está o V. Vai ficar 50 menos P, faz a distributiva e agrupa ali o que dá para juntar. Você chega nessa expressão. O que quer dizer essa expressão? Então, que um passageiro paga 2.100 menos 30 vezes P. O que é o P? P é a quantidade de lugares preenchidos. Isso, um passageiro. Então, a pergunta é, a receita do cara que está fretando não é de um passageiro, são de todos os passageiros que preenchem aquele lugar, os passageiros que estão indo, né? Que estão vagos no conto. Então, você pega esse preço aqui que você paga por passageiro e multiplica pelo total de passageiros que vão. Essa aqui é a receita dele, é o quanto ele vai receber. Tá bom? Fazer distributivo, você vai chegar nessa função quadrática aqui. Obviamente, essa função não é para qualquer P que você pode colocar. Tem uma restrição do P que varia de 0 a 50, né? Mas enfim. Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é uma parábola com concavidade para baixo. Por que para baixo? Se você observar aqui, esse A aqui, que é o cara que multiplica o termo ao quadrado, ele é negativo, né? Concavidade para baixo. Tá bom? Se ele tem concavidade para baixo, quer dizer que existe um ponto de máximo. Né? Então, para baixo tem um ponto lá em cima. Esse ponto de máximo, que é o nosso vértice, né? Ele possui coordenadas x do vértice e y do vértice, que tem dado por uma formulazinha que a gente já conhece. Se o meu objetivo é descobrir a quantidade de passageiros que vai fazer que isso maximize o lucro do cara, então eu não estou perguntando quanto ele vai receber, ou seja, eu não quero saber o R de P, a receita. Eu quero saber quantos passageiros farão com que essa receita seja máxima. Então eu estou falando do meu X. Então eu quero saber qual é o X do vértice que faz levar a ter uma receita máxima. Então eu uso menos B sobre 2A
substitui aqui, faz a continha, você vai chegar que são 35 passageiros. Então veja, o cara que está fretando pode ser uma coisa curiosa. O cara que está fretando, no sistema que ele montou, ele não ganha mais se tiver cheio. Ele ganha mais se tiver simplesmente 35 pessoas pagantes. O que a gente espera. Então, na verdade, pelo desenho da nossa parábola, a gente sabe que valores próximos de 35 vão dar sempre valores mais próximos do valor máximo. Então, a pergunta é, um 36, por exemplo, ele ainda é melhor do que ter 50 passageiros. Tá? Então, é muito complicado. Então, assim, essa relação é interessante, que nem sempre a gente acha que nesse sistema de frete, que lotar vai ser o melhor para a pessoa que está fretando. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a parte de inequações quadráticas. Bom, eu peguei essa inequação aqui. Essa inequação é uma inequação relacionada a uma função quadrática. Na verdade, você pegar essa função quadrática aqui, a pergunta é, esse símbolo de maior, deixa claro para a gente o seguinte, que está aqui, maior que zero, ele está procurando valores dessa função aqui, f de x, tá? A função cujo a lei de formação é f de x, de maneira que seja sempre maior ou igual a zero, ou seja, sejam valores positivos ou igual a zero. Bom, o que a gente conhece? Eu sei fazer um esboço rápido dessa função. Primeira coisa que eu fiz, calcular as raízes, se elas existirem, é claro, né? Nesse caso existe, eu fiz as continhas e achei as raízes. E a gente já sabe fazer isso. Como é que eu vou fazer meu esboço? A raiz é menos 2 e 3. A concavidade é voltada para cima. Por quê? O A, que é o cara que está multiplicando o termo ao quadrado, aqui seria 1. 1 é positivo, concavidade voltada para cima, né? Porque o A é positivo. Então, o meu desenho tem que ser uma coisa voltada para cima, como eu botei aqui. E tem que cortar no menos 2 e no 3. Talvez no desenho ficou pequeno aqui nessa figura, eu vou reforçar aqui. Aqui é a raiz menos 2 e essa aqui é a raiz 3. Pronto. Então, observa que a minha função, olha como é interessante, que nesse intervalo entre menos 2 e 3, ela está aqui embaixo. Então, ela abaixo do eixo x. Né? Se você olhar aqui na linha horizontal, ela está abaixo do eixo x. Então, ela assume valores negativos a minha função. E quando está antes do menos 2 e depois do 3, ela está lá em cima. Então, ela assume valores positivos. Uma maneira de a gente querer fazer um resumo dessa expressão é essa colocação aqui do lado. Ó. Eu vou subir um pouquinho mais, para ficar mais fácil de ver. Essa expressão aqui é a maneira resumida de escrever isso aqui do lado. Então, a gente não vai fazer mais isso aqui. Nos meus exemplos seguintes ainda vai ter. Mas quando a gente for resolver um problema, de fato, nós vamos utilizar essa expressão daqui, que é muito melhor, muito mais rápido do que ficar fazendo um desenho que ocupa muito espaço na folha, tá bom? Bom, feito esse desenho, como eu falei, tudo volta lá no nosso início. Ó. Eu gostaria que seja maior ou igual que zero. Quando isso acontece? Ou seja, eu quero que seja positivo ou igual a zero. Então, eu vou marcar onde está com mais. Então, eu marco essa região daqui e essa região da direita, onde eu marquei em vermelho. Observa que a minha bolinha está pintada. Ela não é vazia. Por quê? Eu quero os valores maiores ou iguais a zero. E eu sei que as raízes é exatamente quando a minha função é zero. Né? Ela zera a minha função. Por isso que é chamado de zeros da função. Né? As raízes é outro nome que a gente dá. Como é que eu escrevo? Esse desenho que nós fizemos aqui é chamado de representação gráfica. Então, o desenho, isso aqui, vamos supor que é uma questão discursiva. Você pede a solução, o desenho já é a solução. Mas, se você quiser representar de outras formas, em questão de concurso, sempre múltipla escolha, a gente tem que saber fazer isso, a gente vai encontrar nessas outras duas formas que são muito mais prováveis de a gente encontrar. Que é a forma de conjunto que diz x pertencente aos reais, tais que ou o x é menor do que menos 2, está aqui para a esquerda, ou o x é maior do que 3, maior ou igual, né? Corrigindo. Então ele é menor ou igual ao menos 2,
ou ele é maior ou igual a 3. Então a gente escreve assim. Então o x ele vai ser menor ou igual a menos 2, ou o x vai ser maior ou igual a 3. Ok? Na forma de intervalo, como é que a gente escreve isso? A leitura é feita da esquerda para a direita. Então esse é o princípio. A gente vem lá, a esquerda está vindo no infinito, né? Menos infinito para a esquerda. Então vai do menos infinito até o menos 2. Menos infinito até o menos 2. União com esse outro pedaço daqui, né? União, se o para cima aqui. Começando do 3 e indo até o mais infinito. Importante, o infinito é sempre aberto. Então o colchete fica virado ao contrário, sempre. Para o infinito. Isso é uma convenção, tá bom? No caso que o menos 2 vai entrar e o 3 vão entrar, porque eles fazem parte da minha solução, eu coloco aqui, ó, fechado, ó, porque entra esses caras aqui, tá bom? E assim a gente escreve. Vamos fazer mais alguns exemplos. O exemplo é o seguinte. Já pego isso aqui, escrevo como uma função, acha minhas raízes para fazer o esboço. Fiz só tem uma raiz. A raiz é 4. Eu sei que minha parábola é com cavidade para cima porque o A é positivo. E só vai tocar o eixo x uma vez, no valor 4. Está aqui. Então observe que minha função, o desenho de toda ela está em cima do eixo x. Acima do eixo x. E sobre o eixo x só tem o 4. Né? Então, como ela está toda ali em cima, ela é toda positiva. Ela só não é positiva, ela só não tem esse negócio de positivo e negativo quando ela é 0, né? Quando ela está em cima do eixo. E ela está em cima do eixo exatamente sobre o 4. Tá bom? E aí, observa bem. Eu quero valores menores que 0. Então, estou procurando valores negativos. É isso aqui que vai te dar a resposta lá no final, tá? Sempre. Quero valores negativos. Eu não tenho valor nenhum negativo, então não vai entrar ninguém. Professor, se fosse menor ou igual, tivesse um tracinho aqui embaixo, aí teria uma resposta, que seria só o 4. Tá bom? A solução seria só o conjunto formado pelo elemento 4. Tá? E se fosse maior que 0, professor? Maior que 0 seria todos os valores, exceto o 4, porque o 4 não é maior que 0. Né? O 4 aqui, ele zera a função. E se fosse maior ou igual a 0, a gente teria todos os números reais. Todo mundo serviria, inclusive o 4 que está aqui, que vai zerar, né? Por isso é maior ou igual a 0. Tá bom? Lembrando que a raiz ele zera a função. Por isso que a gente está falando sobre isso. Aqui embaixo tem as duas formas de escrever. Ou você escreve só vazio, ou você bota os dois colchetes sem nada dentro. Tá bom? É importante saber o seguinte. Não pode botar tem gente que faz isso aqui, ó. Isso aqui tá errado, tá? Eu não posso fazer isso. Porque o conjunto com o vazio dentro, ele tem um elemento. O elemento é o vazio. Tá? Então a gente coloca entre as chaves aqui sem nada dentro. Vamos continuar. Outro exemplo. Peguei aqui essa minha função, quero maior ou igual a 0. Peguei a função, calculo as raízes, achei duas raízes, 1 e 5. Com cavidade voltada para baixo, porque aqui é negativo o A, né? O A é menos 1. Com cavidade para baixo com raiz 1 e 5. Então o desenho seria isso aqui. O que eu sei quando tem nesse desenho é que entre 1 e 5 minha função está acima do eixo x. Está acima da horizontal, então ela é positiva nesse intervalo. E nos demais ele está abaixo do eixo x, então ele é negativo. A maneira sintética, a maneira resumida de escrever isso é essa que está aqui do lado. Observe que eu já marquei essa região do meio porque eu quero valores maiores ou iguais a 0. Maiores ou iguais a 0, então vai entrar as minhas raízes 1 e 3 que zeram a minha função. Além de todos os valores positivos que estão ali no meio. Como eu posso escrever isso? Posso escrever assim. O x está entre 1 e o 5. Né? Os caras que eu estou procurando estão entre 1 e 5. A gente escreve assim, x menor, menor, 1, 5. Como é entre os dois valores, menor ou igual também aqui. Então, você consegue reparar que o x está bem no meio? É como se o x estivesse aqui no meio, assim, né? Tá? Então, o x está entre o 1 e o 5. Então, a maneira de falar está entre 1 e 5. E a forma de intervalo é fechado no 5, sempre da esquerda para a direita. Que a gente lê. Fechado no 5, fechado no 1, fechado no 5. Ok? Vamos continuar.
O caso seguinte, pego essa função que eu tenho aqui, ó, já calculei as raízes. Não tem raiz, então ela não corta o eixo x. O A é negativo, então concavidade para baixo. Então ela não vai cortar o eixo x e vai ter concavidade para baixo. Então ela só pode estar toda abaixo do eixo x, como está no meu desenho aqui. Ó. Então ela está toda aqui abaixo. Então todos os valores da minha função são negativos, né? Se eu fosse olhar aqui para o eixo y, está tudo aqui embaixo. Como é que eu escrevo isso? Faz uma linha, não bota valor nenhum, porque não tem nenhum lugar que zera. Você só coloca valores ali quando zera. Se não tem raiz, não tem o que colocar. Todo sinal de menos. Vamos voltar para a alternativa. A pergunta é: eu quero os valores menores ou iguais a zero. Quais valores são menores ou iguais a zero? Todos. Todos são negativos. Então, está contemplando todo mundo é menor ou igual que zero aqui. Então, eu pintei a minha linha todinha de vermelho. Tá bom? Então, a solução, todos os reais. A gente escreve assim. Forma de intervalo, você pode encontrar também. Ele começa do menos infinito e vai até o mais infinito. É uma maneira de escrever que é todos os reais. Tá bom? Lembrar que o infinito é sempre aberto. Continuando. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos tentar ver o que a gente descobriu e aplicar em equação produto e quociente que a gente já aprendeu no primeiro ano. E a gente vai retomar alguns conceitos, inclusive. Por exemplo, aqui, nós temos a multiplicação de duas coisas que eu quero que seja negativo. Vamos pensar aqui só um pouquinho. Vamos pensar que isso aqui é um A vezes um B. São dois números que estão multiplicando que eu quero que seja negativo. Tá certo? Na verdade, o que a gente faz ali depois, né, para poder resolver, tem tudo a ver com a ideia da regra de sinal. Se eu tenho duas coisas multiplicando para dar negativo, bom, isso só vai acontecer quando pelo menos um deles for negativo, né? Ou o primeiro vai ser negativo, e aqui positivo, ou o primeiro é positivo e o segundo é negativo, vai dar negativo no final. Por isso que a gente vai fazer a regra de sinal depois, tá bom? Então o que eu faço? Para poder fazer essa análise que a gente acabou de fazer, oralmente agora, a gente tem que analisar cada um desses dois parênteses aqui. Ver quando ele vai ser positivo e negativo. Por exemplo, esse primeiro aqui, calculei a raiz dele, né? A raiz é 5. Observe que isso aqui não é uma função quadrática. Calma aí. Isso aqui não é uma função quadrática, isso aqui é uma função afim. A função afim é uma reta. Essa reta ela é crescente e decrescente dependendo do coeficiente. O coeficiente é o cara que multiplica o x aqui. É esse cara aqui. Só um minutinho que travou um pouquinho aqui. Calma aí. O cara que está multiplicando o x aqui seria 1, né? 1 é positivo. Então, minha reta é crescente. Se ela é crescente, o desenho é mais ou menos isso. Quer dizer que a minha função, o desenho da minha função, ela vai estar acima do eixo x a partir do 5. E antes do 5 ela está embaixo do eixo x. Então, ela é negativa aqui. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, um parênteses que tem a ver com isso aqui, tudo que a gente vai falar daqui a pouco, eu quero estritamente menor que zero. Para ser menor do que zero, ou seja, não sendo igual a zero, para zerar isso aqui, um deles tinha que dar zero. Então, aqui é a bolinha aberta. Por quê? Eu não quero que zere, porque se zerar não vai servir. Só me serve quando for estritamente menor do que zero. Quando for estritamente negativo. Tá bom? Então eu peguei o A e peguei o B aqui, ó. Esse B é quadrático, a gente acabou de ver. Acha as raízes. Agora, tá vendo? Já nem fiz o desenho mais. Botei as minhas raízes, menos 7 e 6. Bolinha aberta nos dois. Por quê? Porque eu não quero que zere esse negócio. E aí? Como é que eu sei que aqui é mais e aqui é menos? Lembrando, concavidade. Isso aqui é negativo. Negativo com cavidade para baixo. Então, no meu desenho seria uma coisa assim. Acompanha meu mouse. Se ele é assim, no meio está positivo e na esquerda e na direita são negativo. Ok? O que eu vou fazer com essas informações?
Vou colocar todas elas alinhadas. Eu peguei a primeira que está aqui, isso aqui. Vou colocar aqui, ó, tá vendo? O A de x para a esquerda é negativo, para a direita é positivo. Pego o B que está aqui. Agora, uma coisa muito importante para a gente não errar nunca. A proporção da distância de um para o outro não é importante, mas é importante que esteja na ordem. Como assim? Olha para cá. O 5 está entre o menos 7 e 6, então ele tem que estar antes aqui no meu desenho. Não precisa estar bonito, mas tem que estar na ordem. O 5 não pode vir depois do 6 aqui, nem antes do menos 7. Tem que estar exatamente aqui no meio. Tá bom? Isso é importante na hora de desmontar. Montei. Aqui no meio é tudo positivo, aqui é negativo. Então, essas duas primeiras etapas aqui é só o que a gente já viu lá em cima, tá? Só coloquei um debaixo do outro. O que a gente vai fazer? Eu quero a multiplicação disso, né? Que a gente tinha falado lá no começo. Para fazer a multiplicação, a gente faz regra de sinal. A gente coloca uma outra linha aqui embaixo, pega tudo onde zera, que é o menos 7, o 5 e o 6. Todos eles são onde zero, então eu coloco todo mundo aqui embaixo. E aí eu vou ver. Lembra, se eu estou fazendo multiplicação de regra de sinal, faço menos com menos mais com menos menos aqui no meio. Nesse pedacinho, nesse trecho aqui no meio, mais com mais, e esse trecho aqui final, mais com menos menos. E aí, qual região devo pintar? Quem vai determinar isso é esse sinal aqui lá do começo, como a gente sempre falou. Eu quero valores negativos. Então, onde vai ficar negativo após fazer o produto? Vai ficar nessa região aqui e nessa daqui. Como é que a gente escreve isso? Isso aqui já é uma solução gráfica. Solução na forma de conjunto. A gente coloca, esse pedaço aqui são valores entre menos 7 e 5. Então a gente escreve assim, ó, menos 7 menor que x menor que 5. Tá? Não boto menor ou igual, por quê? Porque não entra esses valores. E aqui são valores maiores que 6. Então x tem que ser maior do que 6, os caras que você está procurando. Tá bom? Forma de intervalo, aberto em menos 7, aberto em 5, união com esse pedaço de cá, que começa no 6, aberto em 6, indo até o mais infinito. Minha equação quociente. Vamos lá. Bom, novamente aqui eu tenho duas expressões, aqui é de cima e aqui de baixo. Eu vou chamar de cima de A e a de baixo de B. O processo é exatamente igual. O que mudar, que tiver um pouquinho diferente, eu vou informar vocês. Aqui eu chamo de A, calculo a raiz é 6. Verifiquei que ela é decrescente, porque o sinal aqui do cara que multiplicou o x na reta, ela vai tornar a reta decrescente porque ela é negativo. Quando ela é decrescente, essa parte da esquerda aqui é positiva e a parte da direita aqui é negativa. A parte de baixo, b de x, quadrática, acho as raízes, achei as duas raízes. Bom, o A, que tem a ver com a concavidade, ele é positivo, então concavidade voltada para cima, então desenho uma coisa assim, como eu estou fazendo. Então observe que a minha função fica abaixo do eixo x, na parte do meio aqui, entre o menos 3 e o 2. Então ela fica negativa ali. E nos demais ela fica positiva. Antes da gente fazer a regra de sinal, novamente, porque divisão e multiplicação a gente faz regra de sinal, para ver se é positivo ou negativo. Eu estou procurando valores maiores ou iguais a zero. Certo? Então eu espero que aqui seja positivo com positivo, ou negativo com negativo, que vai dar positivo. Certo? Mas mais importante, aqui tem uma observação. Tem um traço aqui sendo que é maior ou igual. Quando isso aqui vai zerar? Quando essa continha vai dar zero? Esta continha só dá zero quando a expressão de cima for zero. A de baixo não pode ser zero. Por quê? Porque se ela for zero, vai atrapalhar aqui na fração. Não posso ter zero no denominador. Tá? Então, a única restrição que você tem que prestar atenção nesse momento é que para zerar, aqui pode ser zero, tá vendo? Que é o de cima. Pintei a bolinha. Mas o de baixo não pode, senão vai atrapalhar o meu quociente, que eu vou ter zero no denominador. E eu não posso ter. Próximo passo, colocar alinhado. Novamente, quando você for colocar alinhado, presta bem atenção. O 6 tem que vir depois do 2.
Então ele tem que estar no meu desenho, tem que estar depois ali. Não precisa estar bonito, mas tem que estar, pelo menos para ser coerente. Tá bom? O que eu faço aqui? Coloco todos os valores que dariam problema, né, que iriam zerar a minha função. Abaixo todos esses números, tá? Com as suas respectivas cores pintada ou não. Então aqui a bola pintada no 6 e no menos 3 e no 2 são abertos, né? Pelas razões que a gente acabou de falar. Como é divisão, regra de sinal. Assim como na multiplicação. Mais com mais, mais com menos, menos, mais com mais, menos com mais, menos. Qual a região que eu devo pegar? Vamos observar lá em cima de novo. Eu quero valores maiores ou iguais a zero. Maiores ou iguais a zero, eu tenho que pegar valores positivos. Maior que zero é positivo. Então, pego essa região da esquerda aqui e essa aqui entre o 2 e o 6. Como escrever para terminar? Solução x por 800 reais está aqui. Ou o x vai ser menor do que o menos 3, vai estar para cá. Ou o x vai estar entre o 2 e o 6. A gente bota daquele jeito, né? 2 e o 6. Observe que esse aqui tem um sinal de igual aqui, ó. É menor ou igual a 6. Pelos motivos que a gente falou lá em cima. Porque quando dá 6 ali, vai zerar aquele negócio e essa solução me interessa. Tá bom? Na forma de intervalo, lendo da esquerda para a direita, vai do menos infinito até o menos 3 aberto, sempre aberto nos dois. União com esse pedaço daqui, que é aberto no 2 e fechado no 6. Ok? E é isso. Valeu.